John. E estamos no Evangelho segundo São João, no capítulo 17. And starting from verse 20, Jesus prays for us. E a começar no versículo 20, Jesus ora por nós. And he says, Ele diz: I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. And the glory which you gave me I have given them, that they may be one just as we are one. I in them and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me, and have loved them as you have loved me. E dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e a eles, como me tens amado a mim também. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these have known that you sent me, and I have declared to them your name, and I will declare it, that the love with which you loved me may be in them, and I in them. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. I think it's wonderful. Penso que é maravilhoso. I think this sums up what I'm going to preach, what I want to preach. Eu penso que isto é o sumário daquilo que eu gostava de pregar esta tarde. And it almost feels pointless to say anything after just these profound, such great words that Jesus spoke and prayed. Parece quase desnecessário acrescentar alguma coisa a isto, por serem tão profundas as palavras que Jesus usou e como ele orou. Because it's already so deep, and we could, in our alone time with Him, just get so much out of this, just speaking with Him, in communion with Him. E é tão profundo que eu até penso que dá desejo de estarmos numa comunhão com Ele, simplesmente absorvendo estas palavras. Eu penso que poderíamos absorver tanto somente lendo estas palavras. And but I believe there's a direction where God is pointing us towards. Mas eu creio que há uma direção para a qual Deus nos quer guiar esta manhã. And I believe He is the great connector of all things visible and invisible. Eu acredito que Ele é o grande conector entre as coisas visíveis e invisíveis. And He wants to speak to us. He really wants to speak to us. E Ele quer realmente falar connosco esta manhã. Not for us to merely say that we have some knowledge, Não para que nós digamos apenas que temos conhecimento, but for one goal. mas para propósito. And it's a goal Paul speaks about in his letter to Timothy. E é propósito do qual Paulo fala na sua carta a Timóteo. He says the goal of our instruction is love from a pure heart, from a good conscience, and from a sincere faith. Ele diz que o objetivo da nossa mensagem é um amor puro, com um coração sincero. Não sei se tens a versão portuguesa, desculpa. I don't have the verse in Portuguese, sorry. 1 Timóteo 1,5. O fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. So the goal really is love. Então o objetivo é o amor. That we might know His love more deeply.
que possamos conhecer o seu amor mais profundamente that we might love Him more deeply, e que possamos amá-lo de uma forma mais profunda. and love those created according to His image E amar aqueles que Ele criou segundo a sua imagem. as deeply as we begin to love ourselves. Com profundamente amando-nos também a nós mesmos, And when we see the love that He has for us. quando conseguimos perceber o amor que Ele tem por nós. Because everything that Christ did on the earth, it was for us. Porque tudo aquilo que Cristo fez na terra foi por nossa causa. Whether He was teaching, healing, suffering, Quer Ele esteja ensinando, curando, sofrendo, resurrecting, ressuscitando and also ascending to heaven. e também estendendo aos céus. The word actually says that just as we, when we were dead in our trespasses, A palavra diz, tal como nós, quando estávamos mortos nas nossas transgressões, are made alive together with Christ. ressuscitamos juntamente com Cristo. And I want us to notice, and when we read the Bible, to notice more and more Eu quero que nós reparemos nisto com detalhe cada vez mais, quando lemos a Bíblia, how deeply God not only connects us to Christ, quão profundamente Deus nos conecta a Cristo, but also to one another. mas também nos conecta uns aos outros. And having been made alive together with Christ, E nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. we also have been set together with Him in heavenly places. Também fomos enviados juntamente com Cristo a lugares celestiais, Sentados. sentados em lugares celestiais, aliás, In Christ Jesus. em Jesus Cristo. And we can read this when Paul wrote to the Ephesians in chapter 2, E podemos ler isto em Efésios, no capítulo 2, when he writes, "But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus." Ele escreve em Efésios no capítulo 2, versículo 4, "Mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. E estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus." In the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace and His kindness toward us in Christ Jesus. Nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. That's a lot of words, São muitas palavras and it's a bit complex, I think. e talvez pouco complexo, But the way I see it is, for all eternity, mas da forma que eu vejo é que por toda a eternidade God can point towards what He has done for us, this sacrifice He has done for us, Deus pode apontar para aquilo que Ele fez por nós, for all of humanity, por toda a humanidade, and that we might be able, everyone, every power, everything that exists can see how much He has loved us. para que não só nós, mas toda a potestade e tudo o que existe, todas as entidades possam ver o quanto Ele nos ama. Because when we were dead in our trespasses, Porque enquanto estávamos mortos nos nossos pecados, before we even had the chance to do anything right before God, mesmo quando estávamos num lugar em que não podíamos fazer nada certo para Deus, He sent Jesus to suffer, bleed, die on the cross, Ele enviou Jesus para sangrar, morrer, dar a sua vida por nós na cruz. so that just as He took part in our death, Para que da mesma forma como Ele se fez parte também da nossa morte, we take part in His resurrection. nós também façamos parte da sua ressurreição. And not just His resurrection, E não apenas a sua ressurreição, but having become one body with Him as our head,
mas tornando-nos um só corpo com Ele como nossa cabeça, through the Spirit which binds us together, através do Espírito que nos une. we are also seated with Him in heavenly places. Também estamos sentados com Ele a lugares celestiais. So how does that work? How does He connect us to such a degree? Então, como é que isto funciona? Como é que Ele nos liga com Ele a este grau? Well, we were created for this connection. Na realidade, nós fomos criados para esta It's conexão. a restoration of our connection to God, É uma restauração da conexão que tínhamos com Deus, which was severed when man sinned. que foi cortada quando o homem pecou. And even and this idea of reconnection, it's a word many people hate, I think. Esta ideia de desconexão, Who connects who? reconexão, esta ideia de reconexão é uma palavra que muitas pessoas não gostam. Not the word reconnection, Não a palavra reconexão, but a word that originates from it. mas a palavra da qual ela origina. No, a word that originates from it. A palavra ela dá origem. A palavra que ela dá origem, exatamente. Okay. So, which is a word called religion, Que é a palavra religião, which comes from the Latin word religio. que vem da palavra Religio. latim religio. I don't speak Latin, so Não falo latim, mas which means bond. que significa ligar. It's a bind, something that is binded, something that is connected. Algo que está conectado, ligado. Which many etymologists, people who study the meaning of words, Que muitos que estudam etimologia, o significado das palavras, believe comes from the root religare, acreditam que vem da raiz religar, which means to rebind, to reconnect. que significa ligar novamente, reconectar. Reconnect what? Reconectar o quê? Humanity to God. A humanidade a Deus. And there's only one religion that can do that. E só há uma religião que pode fazer isso. And that's Jesus. E isso é Jesus Cristo. He's much more than a religion, of Ele é course. mais do que uma religião, claro. But He's our bond between us and God. Mas Ele é aquilo que nos liga, a ligação entre nós e Deus. So, when was humanity connected to God before? Então, quando é que a humanidade esteve ligada a Deus anteriormente? When God created man in His image, Quando Deus criou o homem à sua imagem, forming us from the dust of the ground. criando-nos a partir do pó da terra. And you can read this in the beginning of Genesis. I'm not going to read. Podemos ler isto em Gênesis, não vamos ler agora. But He breathed into us the breath of life. Mas Ele respirou em nós o sopro da vida. And this word breath, E esta palavra sopro, in the Hebrew, it is translated even sometimes as a spirit. é muitas vezes traduzido em hebraico para o Espírito. He breathed into Adam the spirit of life, the breath of life. Ele soprou em Adão o sopro da vida, o Espírito da vida. So God, the essence of life, Então Deus, a essência da vida, He decided to make man Ele decidiu fazer o homem by sharing His breath, His spirit, partilhando o seu sopro, o seu espírito, His essence with man. a sua essência com o homem. He didn't do the same for any other living creature, Ele não fez isso com mais nenhuma criatura vivente, but He made it very intimate with us. He breathed into the nostrils of man. mas fez de uma forma muito íntima para connosco. Ele soprou His breath, His spirit. o seu sopro, o seu espírito. But He gave man an instruction. You know, we've read this. It's said as part of the Bible. Mas ele deu uma instrução ao homem, e nós já lemos, é a parte mais triste da Bíblia. If you eat from the tree of the knowledge of good and evil, you shall surely die. Se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. And the moment they disobeyed this instruction, E no momento que desobedeceres da Escritura, by eating from the tree, comendo da árvore, they lost this life, this spirit that God gave them. eles perderam esta vida, eles perderam este espírito que Deus lhes deu. It's the day they shall surely die, É o dia em que eles certamente morreram, becoming disconnected from Him. ficaram desconectados de Deus. So every man from Adam, Então, todos os homens desde Adão, we've been born into this same condition. nascemos já nesta mesma condição. Alienated, Alienados, excluded,
excluídos from the life of God. da vida de Deus. You can read this in Ephesians 4. It says we've been alienated from the life of God. E podemos ler isto também em Efésios 4. Yeah, but Somos I'm not alienados going da to read vida it de now. Deus. I'm not going to read it now. So now, just as we were dead in our trespasses, as we've seen, Então, agora, assim como nós estamos mortos nas nossas transgressões por causa do pecado, como estávamos mortos no pecado, Christ took part in this death Cristo também fez parte desta morte when he was on the cross. quando Ele foi à cruz. He shared in our penalty for sin. Ele partilhou a nossa pena pela morte, For sin. pelo pecado. Ele partilhou a pena pelo pecado. It's almost the same thing. É quase a mesma coisa, morte e pecado. When he was separated from God, when he said, Father, into your hands I commit my spirit. Ele separou-se de Deus, dizendo: Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. And then he breathed his last. E depois ele teve o seu último respirar. So the Lamb of God who takes away the sin of man, Então, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, having paid the price to cleanse us from our sin, pagou o preço para limpar-nos dos nossos pecados, now needed to be brought back to life, precisava agora de ser trazido de volta à vida, so that we by faith para que nós, através da fé, could receive life once again, possamos receber vida novamente. so that we being united in his death, Para que, unidos na sua morte, we're united in his resurrection. também sejamos unidos na ressurreição. And how did he do this to give us life again? E como é que ele fez isto para nos dar vida novamente? The Gospel of John has a really it tells this the best way. E o Evangelho de João diz isto da melhor forma. Once he went to his disciples Quando ele foi falar com os discípulos, after raising from the dead, depois de ressuscitar dos mortos, after by his own blood he made peace between man and God. depois de ele ter feito a paz pelo seu sangue, If you go read chapter 20, he goes to the disciples. se lemos em João 20, ele vai até aos discípulos, And so Jesus said to them again, peace to you. As the Father has sent me, I also send you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive Holy Spirit. então no versículo 21 disse-lhes depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amen? Amém? Hallelujah. He makes all things new. Ele faz todas as coisas novas. This is the Lord Jesus reconnecting man to himself. Isto é o Senhor Jesus conectando o homem novamente a Ele. Now that their sins have been removed by the blood which he shed for them, Agora que o pecado foi removido através do sangue que foi derramado, we are now fit to receive new life through His Spirit. agora podemos estar aptos para receber nova vida através dele. This is the born again experience. Esta é a experiência de nascer de novo. This is what it means to be born again. É isto que significa nascer novamente. We just saw that everyone was born into this Adam, into this death of Adam. Nós tínhamos visto há pouco que todos nascemos deste Adão, desta morte de Adão. So that means we all need to be born again. O que significa que todos temos que nascer de novo. So this is the moment that really completely changed the disciples' lives. E então é este o momento que mudou completamente os discípulos. And anyone who has realized they were dead in their trespasses, Que qualquer pessoa que percebia que eles estavam mortos nas suas ofensas, and anyone who has placed their faith in Jesus, e qualquer pessoa que tenha colocado a fé em Jesus, we receive the same gift, His Holy Spirit. nós recebemos este mesmo dom do Espírito Santo. He takes us right back to that image of the garden Ele leva-nos de volta à mesma imagem do jardim. when He breathed on them and He received the breath of life. Quando Ele soprou no homem, Ele recebeu o sopro da vida. Now He is breathing into us, Agora Ele está soprando sobre nós and we are being reconnected with our God, e nós estamos sendo reconectados ao nosso Deus, our source of life. nossa fonte da vida. And being connected with Him by this Spirit,
E sendo conectados a Ele por este Espírito, we are also, this is if we are made one with Him, like Jesus prayed in the garden. é como se nós estivéssemos sendo tornados um novamente com Deus, assim como Jesus orava no jardim. So we are connected to God by His Spirit in us. Então nós estamos ligados a Deus através do seu Espírito em nós. Let's look. It makes so much sense if we read, for example, what Paul writes here in Ephesians 4. And it says, Paul is writing, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Então, Efésios, no capítulo 4, e a partir do versículo 1, Paulo escreve precisamente isto. Ele diz: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6 diz: Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. So there is one body and one Spirit. Então há um só corpo e um Espírito. And Paul links, there's this analogy because it's very relatable, we can understand it well. Então Paulo faz esta analogia porque é muito relacionável, nós conseguimos entendê-la bem. Just like we have one body, assim como nós temos um só corpo, and our spirit or our soul controls our body, e a nossa alma, o nosso espírito controla o corpo, all of us who receive the Spirit of God, todos nós que recebemos o Espírito de Deus, are part of one body, the body of Christ. Fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Our spirit controls our body to do its will. O nosso espírito controla o nosso corpo para fazer a sua vontade. And the Spirit of Jesus controls the body of Jesus to do His will. E o Espírito de Cristo controla o corpo de Cristo para fazer a sua vontade. So just as our body is altogether one with itself, along with the head, assim como o nosso corpo é todos juntos, juntamente com a cabeça, so we are altogether one with ourselves in Christ. Então nós também somos um só com a nossa cabeça, que é Cristo. So that takes us back to what we read. Então isso leva-nos àquilo que lemos antes. That Christ has ascended and is set down at the right hand of God. Que Cristo subiu e está sentado à mão direita de Deus. We are set down with Him. Nós estamos sentados com Ele também. And just as we are here on this, just as we are set down with Him. E assim como nós estamos sentados com Ele, in the same way we are here on this earth to live for Him and through Him. assim da mesma forma nós estamos nesta terra para viver através dele. So it's as if we are in two places at the same time. É como se nós estivéssemos em dois lugares ao mesmo tempo. Physically here, fisicamente estamos aqui, but it's the same with Jesus because He says He is with us until the end of time. Mas é o mesmo que Jesus, porque Ele diz que estará connosco até o final dos tempos. And He is set down with God. E Ele está sentado à mão direita de Deus. It's being one with Him. É sermos um com Ele. It's what Jesus means when He says abiding in Him and Him abiding in us. É como quando Jesus diz ficai em mim, ou permanecei em mim. And through that we bear much fruit. Que aquele que permanece em mim dá muito fruto. And there is one body. Mas há um só corpo. Not many bodies with the same head. Não muitos corpos com uma só cabeça. It's one body with many members. É corpo só com muitos membros. And each member with different functions. E
cada membro tem diferentes funções. which tells us that we are not individually the body of Christ, O que diz que nós não somos individualmente o corpo de Cristo, but rather we are all together the body of Christ, mas antes disso nós somos todos juntos o corpo de Cristo, His church. a sua igreja. And Paul says something interesting. I'm not going to read it in Ephesians, but it's in chapter 5. Mas Paulo diz algo em Efésios, no capítulo 5, não vamos ler agora. When he talks about marriage, he says that husband and wife have become one flesh. Quando ele fala de casamento, ele diz que o marido e a mulher se tornaram uma só carne And no one can ever hate their own flesh, e ninguém odeia a sua própria carne, or should never hate their own flesh. ou não deveria odiar a sua própria carne. But and it's the same with us. E é o mesmo connosco, na igreja. There ought to be no division among the body of Christ. Não deverá haver divisão nenhuma entre o corpo de Cristo. Because how can you hate your own body, your own flesh? Como podes tu odiar o teu próprio corpo? So this body of Christ connected by the Holy Spirit. It's the Spirit of Christ. Então o corpo de Cristo deve estar conectado através do Espírito de Deus. So he knows that I can't do what my brother does, Ele sabe que eu não consigo fazer o que o meu irmão faz, or what my sister does. ou o que a minha irmã faz. Just like they won't be able to do the things I do, Assim como eles também não conseguem fazer o que eu faço. and I can't be in their circles of influence. E eu posso estar nos seus círculos de influência. I can't be in their circles of influence, Eu não posso estar no seu círculo de influência. and they can't be in mine. E eles não podem estar no meu. But all of us together Mas todos juntos can all wake up for the same purpose podemos todos acordar para o mesmo propósito. and run together the same race E corrermos a mesma corrida which He has set before us. que Ele colocou diante de nós. And we are all the more effective. We should be all the more effective Nós deveremos ser mais eficazes, by depending on one another, dependendo um do outro, realizing one another's strengths, apercebendo-nos das pontos mais fortes uns dos outros and helping each other in our weaknesses. e ajudando-nos uns aos outros nas fraquezas. And if we have this Spirit of Jesus in us, E se tivermos este Espírito de Jesus em nós, then we are part of His body. então somos parte do seu corpo. It's not about which denomination you go to, Não se trata de que denominação nós vamos, or where you go to church, ou a que igreja vamos, or where we live. ou onde vivemos. There is only one thing that matters to God. Só há uma coisa que interessa a Deus. Are we joined together with Him by sharing in His Spirit? Será que estamos juntos a Ele, partilhando do seu Espírito? Because He is the great, I like to call Him the great equalizer. Porque Ele é o grande equalizador. And He doesn't level everybody down so that we are all the same according to the lowest of lows. Ele não coloca todos para baixo para que sejamos todos iguais no ponto mais baixo. In Portuguese we have a good expression, nivelar por baixo, Em português dizemos nivelar por baixo. to level according to the lowest. Portanto, nivelarmos mais baixo. He levels us to the measure of Christ, Ele mede-nos segundo a estatura de Cristo, setting Him as the goal toward which all of us grow. definindo Cristo como o objetivo ao qual todos nós crescemos. If you read in Ephesians 4, it says, "But speaking the truth in love, that we may grow up in all things into Him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love." Como diz em Efésios 4, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz um aumento do corpo para a sua edificação em amor. So if the body is not growing, Então, se o corpo não está crescendo, that can only mean that either every part is not doing its share, significa que as partes não estão fazendo a sua parte, or that we are not connected to Him to
for Him to for Him to give us what we need. Ou então que não estamos conectados a Ele para Ele nos dar aquilo que precisamos. There's a good scripture that I'll read about it in Colossians, but it's after all. We'll go through it after. It will make more sense after, actually. Yeah. Há uma escritura que fará mais sentido daqui para a frente. Daqui a pouco vamos lê-la. Yeah. But I think just to be a little bit clearer, Mas para tentar ser mais claro, I said that He doesn't level us down to the lowest of lows, Ele não nos nivela por baixo, but I would actually say that He does both. mas eu diria que Ele até faz ambos. Because in Christ every mountain is made low, Porque em Cristo todas as montanhas são rebaixadas and every valley is exalted. e todos os vales serão exaltados. First He levels us all down, Então Ele coloca-nos todos do nível de baixo, so that none may boast in His presence. para que ninguém se glorie na sua presença, Because we have to understand, porque temos que entender it is a glorious and very high calling which He calls us to. realmente a chamada que temos dele é muito gloriosa. But apart from Him, Mas à parte dele, we have nothing in ourselves with which to present ourselves acceptable to God. não temos nada que apresentar de nós mesmos que seja aceitável a Deus. Just like we read in the beginning, before we knew Him, we were dead in our trespasses. Como líamos no início, antes de o conhecermos, estávamos mortos nas nossas transgressões. Or as you can read in other places, there are none righteous, not even one. Como líamos, não há nenhum justo, nenhum sequer. He says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Diz também, bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. And it always confused me, the word poor here, E a palavra pobres de espírito ou humildes de espírito sempre me confundiu. because it has a different connotation in our culture. Porque tem uma cultura, uma conotação diferente na nossa cultura. When we talk about someone who is poor in spirit, Quando falamos de alguém que é pobre de espírito, at least in Portuguese, it sounds like someone who doesn't care about, higher things, who's just at a very low level. geralmente em Portugal é alguém que não quer muito saber das coisas grandiosas de Deus, mas se contenta com as coisas fracas. Or maybe not that, but someone who is very uncultured or something, Ou alguém que não tem muita cultura ou assim. And that's the way it's used most of the times. E é desta forma que é usado a maior parte das vezes. And so when I really understood what it meant, it was really a good moment. Então quando eu entendi o significado destes povos de espírito, foi bom momento. Because what I understood is that it's not even possible to receive the kingdom of heaven Porque eu entendi que não é possível receber o reino de Deus unless we first realize how spiritually impoverished we are. até que entendamos o quão empobrecidos espiritualmente nós estamos. And only after we understand that, just as the poor in the flesh, Antes de nós entendermos, assim como os pobres na carne, those who are poor financially maybe, aqueles que não têm muitas possibilidades financeiras, would have no capacity to purchase something to nourish their body, que não podem comprar algo para o seu próprio corpo, para nutrir o corpo, if it wasn't for someone giving them alms, giving them money or something, se não fosse alguém a dar-lhes dinheiro ou assim, we being poor in spirit apart from Jesus nós sendo pobres de espírito a parte de Jesus, would have no true spiritual life unless Christ gave it to us. não teríamos vida espiritual a não ser que Deus nos desse. So that's the moment we understand how much we need Him. E esse é o momento em que entendemos o quanto precisamos dele. And that's the moment where we realize that where He rescues us from the pit. E é esse momento que percebemos que Ele nos liberta, Ele nos salva do buraco. And not only does He redeem our life from destruction, Ele não só redime a nossa vida da destruição, but He also now starts to level us all to this high measure of Christ. mas também começa a levar-nos a todos a esta estatura de Cristo. As He seats us together with Christ,
Quando Ele nos senta juntamente com Cristo, we can see how in Ephesians 1, when Paul exalts Christ, nós vemos em Efésios 1, quando Paulo exalta Cristo, he connects us to him at the end. Ele conecta-nos a Ele no final. And we see many examples of this in the New Testament, E vemos muitos exemplos disto no Novo Testamento, where after a very powerful exaltation of Christ, onde depois de uma exaltação de Cristo muito grande, the writers will go into you therefore, in light of how great Christ is, this is how you ought to live your life. que os escritores dizem que sempre nos ligam a nós também, mediante este Cristo, nós também devemos viver a vida de acordo com este Cristo. So this connection with him actually is supposed to bring us closer to his level. Então esta conexão é suposto levar-nos mais perto do seu nível. And we also can't forget what we read in Ephesians, what we read before in chapter 4, E também não nos podemos esquecer do que lemos anteriormente no capítulo 4, about the manner in which we are to walk worthy of this calling. da forma como devemos andar nesta vida de forma digna deste chamado. And he says it in humility, gentleness, patience with one another. E ele fala de humildade, de paciência, de sermos gentis uns com os outros. It's not something haughty, Não é algo, não é algo altivo, it's humbling, é humilde, because we don't deserve it. porque nós não merecemos. So, Ephesians 1. Então, Efésios capítulo 1, His mighty power, which you, I'm paraphrasing from the last verse. His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and So, seated Him. eu não tenho versículos. He worked when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age but also in that which is to come. And He put all things under His feet and gave Him to be head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Manifestou a força do seu poder em Cristo, suscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amen. If He places all these things under Christ's feet, Se ele colocou todas estas coisas aos pés de Jesus, and then immediately says that He is the head over us, His body, e depois, logo a seguir, diz que ele é a cabeça do nosso corpo, the fullness of Him who fills all in all, que a plenitude dele preenche tudo em todas as coisas. and I would say there's something here that we ought to grasp. Então há algo aqui que nós devemos guardar para nós. Are the feet part of the body? Are the feet part Será of que the os pés body? são parte do corpo? If He places all things under His feet, Se ele coloca todas as coisas diante dos seus pés, and we are His body, e nós somos o seu corpo, then wouldn't we also partake in this authority? então também não fazemos parte da mesma autoridade que ele tem. An authority to be wielded in love, Uma autoridade a ser usada em amor, for His glory, para a sua glória, and according to His will. e de acordo com a sua vontade, Because the head controls the body, porque a cabeça controla o corpo and never the opposite. e nunca o oposto. So we are to wield His authority for the fulfillment of His purposes. Então nós devemos usar a sua glória para o propósito devemos usar a sua autoridade para o propósito da sua glória. It's what Jesus says when He gives us the Great Commission, when He gives His disciples the Great Commission. Que é o que Jesus diz quando dá aos seus discípulos a grande comissão. Jesus came, spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth." Que Jesus disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Go therefore and make disciples of all the nations. Então, ide por todo o mundo e fazer discípulos em todas as nações. Did we catch this therefore? Será que percebemos esta parte em que ele diz, então, portanto, It's saying, because I have all authority. porque
Porque ele diz, eu tenho toda a autoridade. Because I have all authority, E porque eu tenho toda a autoridade, you go and make disciples of all nations. então vocês vão e façam So discípulos. by empowering himself, Então, dando-se a si a autoridade, he empowers us ele também nos está a dar a nós a autoridade. because we are his body. Porque nós somos o seu corpo. But I believe we will go deeper into this in 2 weeks Mas acho que vamos mais profundamente daqui a 2 semanas falar sobre isto. when Andrew will be here to talk to us about immersion in the Holy Spirit, Quando o Andrew estiver aqui para falar connosco sobre a imersão no Espírito Santo, or walking in the Holy Spirit, ou andando no Espírito Santo, which is very exciting. que é muito entusiasmante. And it's something we will need to grasp as a body. E é algo que nós devemos mesmo aprender enquanto corpo de Cristo. And if we think having the Holy Spirit in us is good, E se achamos que ter o Espírito em nós é bom, imagine being immersed in it. imaginem estarmos imergidos no Espírito. So all the bodies to be working for the same purpose, Então o corpo todo deve trabalhar para o mesmo propósito, which is dictated by the head, que é ditado pela cabeça, which is Christ. que é Cristo. And this purpose we fulfill by being in communion with Him through His Spirit, E nós cumprimos este propósito estando juntos a Cristo, being mindful and in a spirit of prayer to be able to discern where He's leading us, His instructions in every situation. Estando conscientes quando fazemos orações juntos, tentando procurar em que direção Ele nos leva. Not only are we all one body, Não só nós somos um só corpo, but everyone we meet who doesn't know Christ mas todos aqueles que nós encontramos que não conhecem a Cristo are a potential member of this body. são potencial membro também deste corpo. Even if they don't see this, Mesmo que eles não vejam isso imediatamente, they have the same value eles têm o mesmo valor que nós. because Christ shed the same blood for them as He did for us. Porque Cristo verteu o valor do seu sangue da mesma forma como verteu por nós. Created for the same image. Criados para a mesma imagem também. So we ought to see everyone as part of this body by faith. Então devemos ver todas as pessoas como parte também deste corpo pela fé. Because that's God's will for humanity. Porque este é o desejo de Deus para a humanidade. To reconcile all things to Himself. Reconciliar todas as coisas com Ele mesmo. So how should this affect our lives? Então como é que isto deve afetar as nossas vidas? Well, being part of a body means we ought to walk in unity. Sendo parte de um corpo significa que devemos andar juntos. It means we feel the pain, we feel the need of others. Significa que sentimos a dor, sentimos a necessidade uns dos outros. And we feel it as if it is our own. Sentimos isso como se fosse a nossa própria dor, a nossa própria dificuldade. Because it is our own. Porque realmente é a nossa. Just as we try to solve things which are in our interest, Assim como nós nos preocupamos com as coisas que são do nosso interesse, we should also look out for the interests of others. também nos devemos preocupar pelos interesses dos outros. And we can read this in Philippians 2. Lemos isto em Filipenses 2. It's the mind of Christ. É a mente de Cristo. So rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Então alegrai-vos com aqueles que se alegram, chorai com os que choram. So it lets us feel things as if they are our own. Ou seja, sentimos as coisas como se fossem de nós mesmos. Because we're all the same body. Porque somos todos o mesmo corpo. My brother's victories are my own, As vitórias do meu irmão são também as minhas vitórias, just like their sorrows. assim como também as suas tristezas. So being the body of Christ also means that we are to represent Him in everything we do. Sendo o corpo de Cristo também significa que o devemos representar em tudo o que nós fazemos. And I'm very close to finishing here. Estou muito perto do fim. This should not pressure us to try to look good. Isto não devia ser algo que nos pressiona a tentarmos aparentar uma boa aparência. Because that will very quickly turn into something that is plastic, that is hypocritical. Porque muito rapidamente isso se tornará em algo que é falso, algo que é hipócrita. We are doing good in the sight of God. Estamos a tentar fazer as coisas bem aos olhos de Deus. And it is a great privilege É grande privilégio que nós temos. to let His Spirit guide us into doing what He wants to do on the earth.
Deixar que o seu Espírito nos guie a fazer aquilo que Ele mesmo queria fazer na Terra. We are His agents, Nós somos os seus agentes, His ambassadors. os seus embaixadores. We are here to do His will. Nós estamos aqui para fazer a sua vontade. Just as Christ had compassion on people suffering here on earth Assim como Cristo tinha compaixão das pessoas aqui na Terra, by being in communion with His Spirit, tendo comunhão com o seu Espírito, we should be moved by that same compassion when we see those who are under the oppression of the enemy. nós também devemos ter esta mesma compaixão quando vemos as pessoas oprimidas pelo inimigo. Everything should flow out of this love. Tudo tem que fluir deste amor. And true compassion, Verdadeira compaixão, when it is combined with faith and the power of God working through us, quando é combinada com a fé e com o poder de Deus operando em nós, it should lead to action. deve levar-nos, induzir-nos à ação. As we see, there is not only a need, Como vemos que não há apenas uma necessidade, but there is a solution. mas porque nós também conhecemos a solução. It's living in us, A solução está viva dentro de and nós. it's called Jesus Christ. E o seu nome é Jesus Cristo. So the only way we can fail in this mission Então a única forma de nós falharmos esta missão is if we fail to act in love, é se nós falharmos em agir em amor. because love never fails. Porque o amor nunca falha. And if it seems like it is too big of a task for us, E se acharmos que é uma tarefa demasiado grande para nós, don't worry, it is. não te preocupes porque realmente é. But if we are His body, Mas se somos o seu corpo, then that means that Christ gives us the means to represent Him. significa que Deus nos dá os meios de o representar. So I'll just finish with Colossians 2, what I wanted to read from verse 19. Então nós vamos terminar com Colossenses 2, o versículo que íamos ler há pouco. I'm going to paraphrase the head from whom all the body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God. Ligado e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. So Jesus being our head, Então Cristo sendo a cabeça, He supplies everything we need to grow in our spiritual life. Ele dá-nos tudo aquilo que nós precisamos para crescer na nossa vida espiritual. So that as we live and interact with others, Então, enquanto vamos vivendo e interagir com outros, we will naturally or supernaturally act in the love of God, vamos naturalmente ou sobrenaturalmente agindo no amor de Deus. and not just in our human interests. Não apenas no nosso interesse humano. Amen. Amém? And I'd like to finish just rereading. Eu gostava de terminar só lendo novamente. It's the last thing we'll do, and I'll finish right after. We'll reread the scripture we read in the beginning. Vamos reler novamente a escritura que lemos no início. And I hope it will make even more sense and be even more powerful when we read it than when we first read it. Eu espero que faça mais sentido e seja ainda mais poderosa se a lemos com este entendimento do que quando a lemos no início. So I'll read. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their words. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles, pela tua palavra, onde crerem em mim. That they may all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. And the glory which you gave me I have given them, that they may be one just as we are one. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam como nós somos I in them and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim
e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these have known that you sent me. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. And I have declared to them your name, and I will declare it, that the love with which you loved me may be in them, and I in them. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amen. Amém? Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Daniel. Obrigado, Daniel. There's a lot of food in there, Muita comida aqui. and it is actually recorded and will be on live stream if you want to hear it again and dig more out of it. Está gravado, se quiseres procurar online, e escava que muito tem para encontrar nesta palavra.